Cabo da Boa Esperança, Cape Point, o que os torna tão famosos a ponto de dar origem à famosa lenda do holandês voador por volta de 1600. E por que o Cabo da Boa Esperança se chamava Cabo das Tormentas? E como isso afetou os marinheiros e os seus navios? 22 navios naufragaram aqui nessa área e esses são os restos de alguns deles. Bem, vocês terão que ficar com a gente para descobrir e já vão deixando o dedo aí no like que esse vídeo deu muito trabalho. Como Cape Point e o Cabo da Boa Esperança são bem famosos e muito próximos um do outro, vamos visitar os dois e vocês vêm com a gente. A primeira parada é em Cape Point. Considerado por muitos como o cabo mais famoso do mundo, Cape Point sempre representou um perigo para os marinheiros e seus navios desde o dia em que o explorador português Bartolomeu Dias o avistou pela primeira vez em 1488, há mais de 500 anos. Cape Point tem esse nome porque é a pontinha da reserva natural do Cabo da Boa Esperança, dentro do Parque Nacional Table Mountain, que se estende de Signal Hill a Cape Point e o litoral da Península do Cabo. Muitas pessoas acreditam erroneamente que o Cape Point é o extremo sul da África, mas esse título pertence ao Cabo das Agulhas, cerca de 150 quilômetros a leste-sudoeste. Temos um vídeo dedicado ao Cabo das Agulhas e eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Esse restaurante aqui, o nome dele é Two Oceans Restaurant, e ele tem alguns pontos para se esconder do vento. E é tipo assim, tem umas entradinhas aqui, uma entradinha ali, outra entradinha aqui. E a coisinha mais bonita, tem a vista das montanhas aqui. Uma coisa mais linda. O funicular que nós vamos pegar, que é esse tipo de teleférico, só que de trilhos, recebeu o nome de holandês voador por causa da lenda local. Acreditam que essa lenda nasceu aqui, mas aguentem aí que já já eu falo dela. A gente está esperando para poder ir lá para cima onde o farol está. E nós vamos num desses carros que eles chamam de funicular. Eu não sei a tradução para isso em português, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Você paga para entrar no parque, você paga para subir no carro, você paga tudo. Este carrinho é considerado o único funicular comercial deste tipo na África. Ele parte da estação de onde o pegamos, próximo ao estacionamento de Cape Point, a cada 3 minutos, transportando 40 passageiros de cada vez. E sobe uma inclinação, passando por uma densa vegetação chamada de Fynbos. Ele nos levará até a nossa primeira parada, que é o famoso farol de Cape Point. E a gente poderia ter andado até aqui em cima, mas é uma caminhada bem longa, então ao invés disso a gente veio naquele carro de trilho, que eu não sei o nome. E agora a gente vai andar até lá em cima no farol, e daqui a gente vai ver pra onde a gente vai. Ó, aqui é muito, muito alto, então vendo muito mesmo. You try to go up and gravity and the wind pushes you, you know what I mean? É muito difícil quando a gente está subindo, porque a gravidade e o vento te volta para baixo. O farol de Cape Point fica pouco mais de 2 km de distância do Cabo da Boa Esperança e sua história é muito mais trágica do que vocês imaginam. Os naufrágios já eram uma preocupação no Cabo desde 1400. Em 1859 foi construído um farol para ajudar os marinheiros, mas ele causou mais danos do que qualquer outra coisa, porque construíram ele no Pico da Gama, que fica no cume de Cape Point, que é assim mais ou menos 238 metros acima
acima do nível do mar, só que isso era muito alto e de difícil visibilidade, fazendo com que os navios se aproximassem muito porque não conseguiam ver a luz do farol e se chocassem contra as rochas. Foi só depois do SS Lusitania ter naufragado nas proximidades, em 1911, que a proposta de construir um novo farol a uma altitude mais baixa foi finalmente aceita. Então, em 1914, este farol aqui foi construído num nível inferior para substituir o antigo. Este é também o farol mais poderoso da costa sul-africana. Apesar do nome, esse SS Lusitania que eu mencionei não tem nada a ver com o RMS Lusitania, afundado pela Alemanha à base de torpedos em 7 de maio de 1915. Esse Lusitania aqui era um transatlântico português de 5.557 toneladas, construído em 1906 por Sir Railton Dixon and Company e propriedade da Empresa Nacional de Navegação de Portugal. Infelizmente, 8 pessoas morreram no naufrágio. E esse é o famoso farol. É igual o túnel do vento. A água lá embaixo é linda. É um verde muito, muito claro. Muito transparente. É muito lindo. Mais ou menos 22 navios naufragaram aqui nessa área. E esses são os restos de alguns deles. De Cape Point, fomos para a nossa próxima parada, o famoso Cabo da Boa Esperança, que foi originalmente chamado de Cabo das Tormentas. Em 12 de março de 1488, o explorador português Bartolomeu Dias avistou o cabo pela primeira vez a caminho da Índia e deu-lhe o nome de Cabo das Tormentas, por quê? Devido às frequentes tempestades vindas do sudeste e também a uma corrente de 4 nós que cria ondas varredoras gigantes e perigosas. Assim que Bartolomeu Dias voltou para Portugal e contou ao rei João II sobre o seu achado, a Sua Alteza Joãozinho achou melhor rebatizar o Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança, porque simbolizava a abertura da rota marítima para o leste e agora a Índia poderia ser alcançada por mar a partir da Europa. 10 anos depois, em 1498, uma expedição liderada por Vasco da Gama chegou à Índia. Rebatizar de Boa Esperança não mudava em nada o fato de que mesmo os marinheiros mais experientes temiam estas águas, depois de aqui terem ocorrido muitos naufrágios que tiraram a vida de muitas pessoas a bordo. De todos esses naufrágios, o mais famoso é a história do holandês voador. Chegamos nele. Um navio condenado a navegar pelos oceanos para sempre depois de se perder em uma forte tempestade perto do cabo. Embora seja difícil traçar uma lenda e não podermos confirmar se o navio realmente existiu, dizem que em 1641 um galeão holandês, fretado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, afundou na costa do Cabo da Boa Esperança durante uma devastadora tempestade e nem navio ou tripulação, incluindo seu capitão, foram encontrados.
O capitão era um homem holandês cujo nome varia de Bernard Fouke e Hendrik van der Decken. Depois disso, muitos marinheiros afirmaram terem visto o holandês voador flutuando no ar sem tocar a superfície das águas. Em 11 de julho de 1881, o jovem príncipe George, que 30 anos mais tarde se tornaria o rei do Reino Unido, Rei George V, e seu irmão mais velho, príncipe Albert Victor, estavam a bordo do HMS Bacchant, que velejava próximo à costa da Austrália, quando, às 4 horas da manhã, a tripulação afirmou ser surpreendida com a aparição do tal holandês voador. Como marinheiros naquela época eram muito supersticiosos, desastres marítimos também eram atribuídos ao holandês voador, que supostamente empurrava os navios contra as rochas e corais. Hoje em dia, nós sabemos que tais aparições eram causadas por um fenômeno que causa miragens na superfície do mar. Isso acontece quando a luz se dobra devido a diferentes temperaturas no ar. É tipo aquela miragem que a gente vê no asfalto quando está muito quente. No caso de miragens no mar, a curvatura da Terra faz com que a luz se dobre no ponto perfeito para a miragem criar uma lente de aumento e refletir navios que estão longe, fazendo-os parecerem muito maiores e mais próximos e às vezes até de cabeça para baixo. A miragem também parece flutuar no ar, daí dá para entender o nome do holandês voador. Mas é claro que naquela época as pessoas não tinham esse tipo de conhecimento e a lenda se popularizou, sendo transformada até em livro e mais tarde indo parar na sua televisão. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Esse vídeo deu um trabalhão porque perdemos grande parte do áudio e eu tive que narrar tudo e fazer uma baita de uma pesquisa. Então, se você quiser deixar o seu like, eu agradeço. Segue a gente lá no Instagram, é além.brasil, para ver onde no mundo nós estamos e não se esqueçam de se inscrever. Vamos ficando por aqui, beijão no coração, fiquem todos com Deus. Até a próxima e bem-vindos à África!